Eu acho que tem alguns momentos que são que o silêncio é muito importante para poder dar espaço para o leitor completar o livro. Talvez tenha conseguido me comunicar melhor assim com a imagem do que com a palavra. Então, são coisas que acho que continuam presentes assim, no trabalho. Uma coisa que eu penso para o livro ilustrado o livro ilustrado não necessariamente é um livro infantil. Nasci em Fortaleza, em 1986. Com 1 ano, a gente se mudou para São José dos Campos e morei lá até os 3 anos, mais ou menos na época que meu irmão nasceu. E a gente veio morar em São Paulo. E eu acho que aí já é uma coisa que foi muito decisiva, assim, para o tipo de livro que eu faço, que é a gente veio morar na casa dos meus avós. Então a gente morava minha bisavó, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe e eu e meu irmão. Então, assim, era uma casa que estava sempre cheia. Quando eu tive que decidir que curso fazer de faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com uma produção de imagem e criatividade. Gostaria de ter feito artes, né? Eu já tinha passado pela Pan-Americana, mas lá também estudei design gráfico. Tinha uma coisa assim já de um certo receio de se era possível viver como artista, então eu acabei indo para um caminho mais do mercado, assim. Fui estudar publicidade e trabalhei 10 anos com publicidade. Só que nesses 10 anos eu segui pintando. Minha casa também sempre foi muito artística. Minha mãe, minha avó, todo mundo sempre fez artesanato de linha. E meu pai desenhava muito bem também, né? Eu falo desenhava porque atualmente ele não desenha mais. Faz muito tempo que eu não vejo ele desenhando. Não sei se porque quando ele sentiu essa passagem de bastão, assim, ele parou de praticar. Mas eu sinto que eu peguei gosto pelo desenho muito por causa do meu pai. Senti quando eu ia fazer 30 anos que bateu aquela crisezinha de, putz, não era exatamente isso que eu queria estar fazendo, e saí da publicidade para trabalhar no ateliê, e aí com pintura e escultura. Acabei nesse percurso encontrando o storyboard, que era uma coisa que também ainda estava com alguma conexão com a publicidade, mas também era um trabalho que era exclusivamente de desenho, né, e relacionado com cinema, pensar esses enquadramentos que também acho que influenciaram muito o meu trabalho. Tem uma coisa dos planos, das cenas serem um pouco cinematográficas, assim, pensar nessa coisa da câmera, do corte, da aproximação e tudo. Acabei também nos acasos, assim, recebendo um convite para fazer um processo seletivo para ser professor numa escola, professor de artes, e isso aconteceu. Então, eu fiquei sempre nesse tripé, assim, de dar aula, trabalhar nos meus projetos pessoais que envolvem desenho, pintura, e eventualmente também trabalhar em alguma coisa um pouco mais comercial que também envolva o desenvolvimento de imagem e criatividade. Assim. Quando eu estava nessa trajetória da publicidade, teve um ano que eu morei nos Estados Unidos, trabalhava numa agência lá e era uma cidade muito fria. Chama Boulder, no Colorado, assim, inverno menos 25, neve, aquela coisa que ninguém sai de casa. Foi um ano bastante solitário, assim. E teve um dia que eu recebi um cartão postal e me veio na cabeça essa ideia, assim, de coisas que fariam minha vida mais legal, o mundo mais legal. E anotei isso, até por causa da brincadeira da rima, seria legal se sempre recebesse um cartão postal. E comecei a anotar essas rimas sem saber muito o que isso podia virar. E quando eu saí de agência, fui revisitar algumas ideias, e essa foi uma ideia que eu transformei numa conta de Instagram, que chamava O Mundo Seria Mais Legal, e eu ia postando essas situações. E calhou de eu conhecer uma editora, a Mel Brits, na época, que viu e falou, pô, isso acho que funciona muito bem como livro. E nunca tinha parado para pensar nisso, mas me animou a ideia, assim. Teve outro marco decisivo que foi ter conhecido o Odilon Moraes e a Carolina no curso que eles dão Carolina Moreira, no curso que eles dão na Casa Tombada. Na época era um espaço físico ali perto do Parque da Água Branca, e um curso imersivo de uma semana, várias horas por dia, e assim, lá abriu para mim uma luz, assim. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E depois que eu comecei a fazer, assim, eu percebi que dentro de todos os mercados que eu já trabalhei, assim, talvez tenha sido o que eu me senti melhor. Todas as pessoas que estão no entorno do livro, assim, em geral, pessoas muito generosas, que
que sabem como é difícil também, né, você trabalhar em torno do livro, assim, então muita troca, um ambiente um pouco mais gentil mesmo, assim, então eu não quis parar de fazer. Que eu acho que eu era uma criança bem curiosa pelas coisas, assim, saber, e eu acho que eu me aproximei das coisas pelo desenho. Essa ideia de observar profundamente algo e ficar ali desenhando, né, é um jeito de entender, né. E eu acho que eu tinha muitas brincadeiras já de criança que passavam por isso, assim, de montar uns dioramas. Eu gostava de montar uma banca de jornal e já desenhar as capas de revista e colocar na banca. Então, esse mundo, assim, era fissurado em enciclopédia, tanto pela essa ideia de ir ampliando esses conhecimentos gerais, mas também as ilustrações sempre foram muito fascinantes para mim. Barça, Conhecer, né, que tinha a página das baleias, a página dos minérios. Isso era uma coisa que era, que enfim, que era o pré-internet, assim, né, pré-Google, assim, de você poder ir fuçar e descobrir alguma coisa. Então, eu acho que o que ficou foi isso, principalmente. E tem coisas assim, eu tinha essa conexão forte com a coisa do meu pai, que era muito estimulado, a coisa do desenho. Ele, acho que talvez tenha sido de uma geração que tenha tido menos liberdade para escolher o que queria fazer, então acabou indo estudar engenharia, mas eu acho que conseguiu meio que dar vazão, assim, nessa coisa no filho, né? Agora que eu sou pai, eu vejo como isso funciona, assim, né? Que a gente fica meio... Algumas coisas que a gente não conseguiu fazer, vendo se o filho morde a isca, assim. Eu acho que foi isso, nada forçado, mas uma coisa que não me abandonou. Talvez tenha conseguido me comunicar melhor, assim, com a imagem do que com a palavra. Então, são coisas que acho que continuam presentes, assim, no trabalho. Eu gostava muito de desenhar meu avô, porque eu achava uma figura assim, desenhável. Ele já era meio caricato, assim, tinha uma postura, enrugado, tinha um bochechão, assim, que meu irmão, a gente gostava de ficar fazendo uma brincadeira com ele por causa disso. E eu desenhava ele em tudo que era lugar, assim. E uma vez ele foi me buscar na escola e uma professora minha reconheceu meu avô por causa de um desenho, assim. Nunca tinha visto ele e falou: você é o avô do Marcelo. E eu vi aquela cena e me senti muito poderoso, assim, de falar, pô, esse é meu superpoder, né? Eu consigo comunicar com o desenho. E por muito tempo o retrato foi, assim, o grande caminho, assim, que me seduziu tanto na pintura quanto no desenho, assim, essa ideia da cabeça, da feição. Acho que isso que é uma coisa que também acabou ficando muito presente nos livros, momentos que são muito silenciosos, mas que tem algo no olhar do personagem, não, a expressão corporal, que entrega, né, uma coisa às vezes mais forte do que eu conseguiria colocar com palavra. E eu acho que veio daí também, assim, de poder observar muito e ter esse caminho apoiado, assim. Junto um pouco, né, essa coisa de ter trabalhado com storyboard, essa visão um pouco do cinema, começou a fechar um pouco mais na minha percepção, assim, o quanto o contexto também adiciona para a cena, né, esse corpo, mesmo que seja esse rosto, essa expressão, mas em relação, assim, né, não isolada. Eu acho que quase todo artista tem uma busca por uma linguagem própria, assim, né, que é quase uma identidade muito forte, assim, né? Uma coisa que você olha e fala, isso é de fulano. Acho que por eu ter feito esse caminho da publicidade, onde cada hora você está trabalhando com um cliente que tem uma voz diferente, eu necessariamente fui sendo um pouco mais versátil, assim, em relação ao estilo gráfico. E depois eu conheci alguns autores, né, assim, acho que tem alguns autores que têm essa coisa do estilo muito definido, mas outros, tipo Morricone, que tá ouvindo os livros aqui, que é um cara também muito versátil, tem um histórico parecido, assim, de ter trabalhado em agência, em produtora.
que é uma coisa de também entender que o material pode agregar na mensagem, né? A técnica pode agregar na mensagem, você não necessariamente tem que ficar preso numa linguagem única. E eu tenho trazido isso para os livros, assim, né? Se a gente pegar os exemplos dos 2 livros que eu tenho com a Boitatá, eles são bastante diferentes. O Versos de Bichos, eu quis trazer um pouco dessa ideia do teatro do Brecht, de ser um teatro que não era entretenimento, que era para discutir questões, né, da sociedade, coisas quase uma, assim, né, tinha essa coisa de às vezes até parar a cena para discutir um tópico, um olhar bastante quase, né, quando eu fui fazer o paralelo com a ilustração, quase científico, assim, né, de ver os bichos. Então, minha referência foi toda nas ilustrações científicas, essa coisa do traço da Ashura, do Nanquim, já O Olho d'Água, que é um livro que o menino começa a vazar e não para mais, eu queria que o livro fosse molhado. A aquarela foi natural também, uma escolha natural, e que ela fosse cada vez mais tendo essa mancha, essa carga, ou às vezes alguns descontroles, né, alguns acidentes, assim, que ajudassem a reforçar o estado que o personagem está. Então, eu procuro fazer isso, assim, não parei um pouco de ficar fritando se eu estou sendo fiel e tentar encontrar a técnica que eu acho que agrega para a mensagem. Bom, o Versos de Bichos é um poema que ele escreveu para o filho dele, acho que quando o filho dele tinha por volta de 11 anos, e o que ele faz é usar cada estrofe como se fosse uma pequena fábula e vai tratar aí de vícios e virtudes do homem, né? Então, eu primeiro acho que tem essa ideia da capa, que é como se fosse um grupo de teatro, no momento final da peça. É o único momento que os animais aparecem assim, como pessoas, né? Dentro do livro eu não usei esse recurso, mas é quase como se você estivesse naquele momento inicial, assim, de uma peça onde você ainda sabe que são atores, né? Mas a hora que o livro começa, esses atores... Aqui a gente usou a guarda como se fosse uma espécie de coxia, vou falar um pouco mais disso depois. Mas depois a gente começa a acreditar, né, integralmente nesses atores. Então, um desafio que teve nesse livro é que, como eu disse, cada estrofe é independente, né, elas não têm uma ligação, e elas funcionam como uma pequena fábula. E o que eu tentei fazer com a ilustração foi trazer um bicho que não está sendo comentado em nenhum momento, que são as abelhas, para costurar esse poema. Então, enquanto o tigre e o ouriço estão lá num questionamento se eles são soldados aposentados, ou o tatuzinho que virou religioso depois de sobreviver a um desabamento, as abelhas e as formigas às vezes estão trabalhando silenciosamente, assim, acho que tem uma dimensão também política do Brecht, né, assim, desse animal ligado ao trabalho, né, a virtude do trabalho. Então, o livro vai passando por todas essas situações, e as abelhas encerram o livro também, né? Acho que a hora que a gente tem uma última sequência aqui, onde elas aí sim ganham um protagonismo aqui, e a gente vê uma espécie de resultado, do trabalho silencioso delas, né? Essa polinização e tudo. A brincadeira das coxias foi justamente, são os atores abelhas que estão um pouco fora dos holofotes, né? Enquanto os outros estão nos holofotes, esses abelhas estão num segundo plano. Então esse livro foi um super desafio, né? Porque, enfim, pegar um texto que é difícil, esse texto do Brecht tem muitas referências históricas, então tive que estudar bastante, não era conhecedor profundo do trabalho dele, então eu acho que o livro também traz trabalhar com o livro também traz essa coisa que é muito legal, né, que é você poder tocar alguns temas e estudar profundamente algum assunto novo por um tempo e navegando assim de acordo com os interesses.
Bom, Olho d'Água é o livro que eu estou lançando agora. Ele é um livro que trata do final, de um término de uma amizade. Enfim, tem um filho que vai fazer 4 anos, comecei já a observar um pouco mais essa coisa da relação de amizade, dos grupos, como os grupos se formam, como às vezes eles se desfazem, como eles se reorganizam. E também, recentemente, também tive uma experiência pessoal, assim, de uma amizade muito importante que não vou dizer que terminou, mas ela se transformou, né? Teve um afastamento e mesmo depois com uma vontade de reaproximar, percebe que, enfim, tem hora que as coisas mudam, né? Tem alguns episódios que são muito fraturantes, assim mesmo. E eu acho que a Boitatá tem um catálogo que permeia muito, né, esses temas que às vezes não são fáceis, mas que de algum jeito eles podem estar já sendo divididos com as crianças de alguma forma. Esse livro eu dediquei ele para o meu filho, que de fato quando chora, chora com vontade. E ele começa apresentando um grupo de amigos inseparável, como outros, né? Poderia ser esse grupo, mas poderia ser esse, enfim. Dentro de um ambiente escolar sempre tem, né, os grupinhos inseparáveis. E essa câmera de algum jeito vai se aproximando desse grupo, que está sempre junto. Mas que a hora que a gente está bem perto deles, a gente vê que tem alguma coisa que já não está certa, assim, né? Tem uma certa tensão rolando. E aí a gente descobre que eles eram inseparáveis até aquele dia. Tem uma discussão que a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas o fato é que rola esse rompimento e o protagonista do livro começa a vazar, né? É um choro incontido, assim mesmo, que não estanca, e aí o livro vai tratar esse choro como um vazamento. E aqui eu acho que tem uma coisa que a gente começa a ver como que ele teve mesmo às vezes a gente tendo um apoio, um afeto e um apoio, uma prontidão dos pais, tem certas tristezas que não vão embora assim tão fácil, né? Então esse vazamento segue e aí tem essa movimentação do menino e dos pais para tentar resolver, né? Então a médica vai falar para ele que ele precisa se manter hidratado. Como não resolve, aí métodos alternativos são procurados, e aí eu acho que tem uma coisa, enfim, eu como menino criado nos anos 90, assim, uma coisa muito menos abertura, assim, para ser sensível. A própria coisa do choro em si às vezes até tratado assim como um motivo de vergonha, né, do menino não poder chorar. Então acho que também era importante que o protagonista desse livro fosse um menino. E aqui tem essas outras pessoas lidando dessa forma bem insensível, assim, né, um mecânico que vai falar que ele precisa trocar uma ou duas peças, o clássico que vai falar que é falta de aperto, o encanador aqui, alguém que vai questionar se a questão é de fato tão profunda ou se não é para tudo isso. E, enfim, acho que depois a gente entra numa segunda fase do livro onde o menino e a família entendem que essa tristeza, ela de fato não é passageira e que a vida segue, né? Que ele tem que conviver com ela de alguma forma. Então, aqui tem algumas cenas, alguns silêncios, né? Essa troca dele com o pai no silêncio, mas que é sempre com bastante afeto, assim. E acho que eu vou parar, porque eu não vou ler o livro inteiro. Aí, quem quiser saber o que acontece depois tem que ler o livro. Ter um filho, pra mim, assim, funciona, é incrível, né? Poder ver de fora uma criança experienciando o mundo pela primeira vez, entendendo o que é cada coisa, sentindo as coisas pela primeira vez. Eu acho que é uma coisa que, além de ser um privilégio, assim, de poder acompanhar de perto, também me ajuda a me reconectar com coisas da minha infância, né? E aí
claro, ao mesmo tempo também tem essa relação da minha paternidade e do que foi a paternidade do meu pai, né? Assim, você repetir coisas que seu pai fez, que você não gostava, mas você passa a entender por que aquilo acontecia daquele jeito, tentar fazer outras coisas de outro jeito, é um jogo muito difícil. Nos livros isso entra para mim também como um lembrete, um compromisso também, assim, né, de, pô, se eu tô botando esse pai sensível no livro, eu tenho que tentar ser esse pai, né, não posso, porque tiveram, né, tem momentos que você fala assim, pô, não, cara, meu filho tá chorando, já passou do ponto, né, não sei, né, não sei o que ele tá sentindo, né, então, eu acho vira um exercício também de compromisso mesmo, assim, de tentar pensar o pai que eu quero ser, então e também pensar em talvez questões que eu trouxe da minha infância não tão bem resolvidas e que de algum jeito eu posso colocar elas já no mundo, num livro, talvez ajude outra pessoa passando pela mesma coisa a chegar um pouco mais preparado, ou pelo menos assim, tendo tido um pouco mais de diálogo, acho que passa por aí também. Eu posso estar falando de um recorte muito dentro de um contexto que eu estou inserido, assim, mas eu tenho visto os pais muito mais preocupados em estar presentes, assim. Eu estou cercado de amigos que são pais que entenderam isso e estão tentando exercer paternidades talvez diferentes da que tiveram. Essa coisa do livro eu acho muito forte. Vira um marco, né? Vira um elo, assim, uma história que você ouve de uma pessoa específica, né? Eu vejo assim, meu filho já tem certas histórias que ele prefere ouvir de mim, outras que ele prefere ouvir da mãe. Você vai encontrando, né? Quais que são as que começam a pertencer aos dois, assim, eu acho que vira um elo bastante forte. Minha escola fazia uma atividade que todos os livros que a gente estava lendo, a gente tinha que redesenhar esses livros. A Árvore Generosa foi um que eu fiz quando eu era criança. Por muitos anos, minha mãe lembrava dessa coisa. Foi um livro que eu também comprei para o meu filho, também li com ele. Então, acho que vai criando esse vínculo que vai atravessando, assim, né? Não é nem que fica só nessa relação pai-filho, mãe-filho, mas ele vai num contínuo. Uma coisa que eu penso pro livro ilustrado o livro ilustrado não necessariamente é um livro infantil. Claro, quando você está numa livraria, invariavelmente o livro ilustrado vai estar na seção de infantil, mas eu acho que o livro ilustrado é o que o nome diz, assim, é um livro que você tem que ler a ilustração. A ilustração, ela não é adereço, né? Claro, quando você está numa livraria, invariavelmente o livro ilustrado vai estar na seção de infantil, mas eu acho que o livro ilustrado é o que o nome diz, assim, é um livro que você tem que ler a ilustração. A ilustração, ela não é adereço, né? O que você faz com uma página silenciosa? Ela não vai ser mais rápida de ler do que uma página com texto. Você tem que gastar esse tempo lá, ver os símbolos, os signos todos. Ela tem que ser lida assim como uma página que seja carregada de texto. O livro ilustrado é um livro que não hierarquiza texto e verbal e imagético. Os dois estão na mesma estatura. A minha ferramenta básica de trabalho é lápis e caderno. Os cadernos eles vão ter, assim, desde um desenho de observação, quanto um texto que é um desabafo, uma anotação visual de alguma coisa que eu vi na rua, um princípio de uma ideia, né? Assim, isso aqui virou um livro, que não tem nada a ver com esse desenho especificamente, mas enfim, foi um provérbio que eu ouvi, pensei em uma imagem, anotei, isso depois virou um livro. Os livros eles surgem aqui, né? Aqui tinha o meu menino vazando já, ó. Um olho vazando, que depois eu tentei começar a organizar numa forma de livros. Talvez tenha sido uma primeira tentativa de organizar essa história. E
eles vão surgir dessas coisas, mas você vê, depois, em algum momento eu parei ele e anotei outras coisas que me cruzaram, às vezes é uma palavra, às vezes é um desenho de observação, então, às vezes é alguma coisa que eu preciso fazer no dia, mas o que acontece muitas vezes é que uma dessas anotações, um desses rascunhos, às vezes ele volta, né? Coisa começa. Então não é incomum assim eu ter vários cadernos com desenhos parecidos. Então eu vou vendo o que tá mais forte, o que tá se completando. Quase como se fosse um trabalho também de paleontólogo, assim. Às vezes eu encontrei 1, 2, 3 ossos ali que encaixaram, mas ainda não tô vendo dinossauro, sabe? Aí cava mais aqui, mais ali, uma hora a coisa se forma, às vezes não se forma, muitas vezes também se fala assim, putz, isso aqui nem osso isso aqui era uma pedra que eu tava achando que era e não é. Depois que eu já sinto que eu tenho a ideia fechada pro livro, né, pelo menos de maneira mais grosseira, assim, eu monto esses bonecos, que são bonecos que cabem no bolso, e que ficam andando comigo assim enquanto eu vou completando ele. Então aqui a gente vê, né, já tem uma coisa, né, às vezes tem coisas que não ficam no livro final, mas já estava meio aqui esse grupo, a briga, né, o ritmo, coisa já estava bastante resolvida aqui. Mas tem algumas coisas, né, ó, por exemplo, aqui eu tinha 2 páginas simples que depois eu decidi fazer de um jeito diferente. O texto, com certeza, o texto foi mais lapidado no final. Teve uma passagem que mudou consideravelmente numa conversa com a Thaís, que é a editora do livro, que teve uma percepção de uma coisa que eu não tinha me ligado, assim, né? Porque a princípio a tristeza do menino e da menina tinham o mesmo tamanho, assim. E a Thaís falou, pô, será que os dois sentiram do mesmo jeito? Eu falei, pô, isso acho que não mesmo, né? As pessoas sentem as coisas diferentes, é uma oportunidade de também abrir essa possibilidade, assim, né? Às vezes uma pessoa vai sofrer muito, a outra vai sofrer menos. Teve uma outra coisa que veio da Thaís que eu acho que foi importante, que foi essa ideia de pensar que às vezes quando um grupo de amigos se desfaz, não é, né, como uma dupla de amigos se desfaz, às vezes tem um impacto no grupo. A troca com a editora é fundamental, assim, né, para você também sair dessa coisa que às vezes é meio ensimesmada, assim, e conseguir transformar o livro numa coisa um pouco mais universal. As obras que são muito, muito fechadas em si, assim, que todo o sentido já está lá, tem um sentido único, elas não dão espaço, né? Não tem mistério, não dão espaço para o leitor se encaixar. Eu acho que tem alguns momentos que o silêncio, assim, é muito importante para poder dar espaço para o leitor completar o livro. Na pintura e na escultura, eu acho que é o Giacometti. Quando eu comecei a ler sobre a fixação que ele tinha com a cabeça, me identifiquei demais, assim, essa coisa de tentar capturar uma coisa essencial. É muito interessante, assim, ver o que ele fala da busca dele, assim, do que ele estava buscando na figura. O Lucian Freud também, que é um pintor que também na contramão, assim, dedicou a vida inteira dele a pintar retrato. Era uma pintura feita de pose, uma pintura longa. Tinha essa troca, assim, uma observação muito, muito profunda, que tem esses dois nomes que são muito fortes para mim nas artes visuais. Na literatura eu gosto muito do Murakami. Tem uma coisa no jeito dele escrever que é muito imagético. Eu lembro de ler um conto dele que ele descreve um personagem como se ele fosse uma ilha deserta. Isso é um livro ilustrado pronto, assim, né? Pensar o que é esse homem, que é uma ilha que não está povoada. Eu acho que o Murakami é um cara que tem esse jeito de escrever que também, enfim, tem um quê, né, do realismo fantástico. Então, que eu acho que conversa com a ideia da infância, né, também, que vive uma realidade, mas sim, um clique que transforma tudo. Dentro do livro ilustrado, aí tem os clássicos. Shel Silverstein, por causa dessa coisa de eu já ter tido muito contato na infância. A Árvore Generosa foi o livro que me marcou.
O Anthony Brown quando me fez entender essa ideia que dentro de uma ilustração pode ter algum elemento que suscite uma outra história inteira fora. Cone, enfim, tem nem o que falar, assim, um cara que também conheci pessoalmente, me ajuda demais. Para mim é um exemplo desses que é gênio e é generoso ao mesmo tempo. Suzy Lee, também outra autora que, enfim, tudo que ela faz é sempre muito interessante, nessa ideia de explorar a linguagem, né? Também eu vejo que ela tem sempre uma conexão muito forte da materialidade do livro, né? do tipo de material que ela está usando com a narrativa. O Odilon, que foi meu professor, que para mim assim, mudou minha vida. Tem esse livro que é desse que me derrubou também, né? Pela conexão pessoal, essa ideia dele, da história dele com o pai, essa conexão pela pintura.